E aí, galerinha dos jogos de tabuleiro, vamos continuar o nosso episódio falando sobre xadrez. Depois que terminarmos de falarmos sobre xadrez, nós vamos entrar em outros jogos de tabuleiro. Então, no vídeo anterior, quem não assistiu, dá uma assistida, uma visualizada no primeiro vídeo, no primeiro episódio dessa série, que é a série voltada para o xadrez, para você aprender como arrumar as pedras do xadrez no seu tabuleiro. Então não é nada complicado, não é nada difícil. Infelizmente muitas pessoas deixam de apreciar esse jogo por achar que é um jogo complicado, por achar que é um jogo difícil. Mas é um jogo excelente, que trabalha muito com o nosso raciocínio lógico, trabalha com a nossa criatividade, trabalha com o nosso potencial de interpretação, o nosso potencial de estratégias. Então vamos, nesse vídeo, nesse segundo episódio, nós vamos falar como essas pedras elas se movimentam no tabuleiro do xadrez. Então, primeiramente, eu já organizei as pedras brancas e as pedras pretas. Eu vou trabalhar só com as pedras brancas, porque o mesmo movimento das pedras brancas é o mesmo movimento também das pedras pretas. Então, como vimos no vídeo anterior, primeiro nós identificamos cada pedra. Esse é o peão. Então, como é que o peão ele se movimenta no tabuleiro do xadrez? Ele se movimenta dessa forma, sempre de um a um quadrado, sempre na vertical. É dessa maneira que o peão ele se movimenta. E a forma que o peão tem de capturar uma outra pedra já é na diagonal. Então olha aqui, ó, é como se fosse um coelhinho e as suas duas orelhas. Então o peão ele sempre anda nesse movimento vertical, mas come, ó, na diagonal, como se fosse tomando o lugar da orelhinha do coelho. Então temos duas orelhinhas aqui e a cabecinha do coelho. Então, ele não faz como a dama, que pula sobre a peça. Ele toma a posição da peça adversária e captura, assim, a peça adversária. Então, vamos fazer uma pequena revisão. O peão ele anda sempre para frente e captura nas diagonais. Então, de novo, o peão sempre anda para frente, capturando as suas peças nas diagonais, independente de qual seja essa peça. Pode ser uma torre, pode ser um cavalo, não é isso? Pode ser um bispo, pode ser uma rainha. O peão ele tem o poder de capturar qualquer peça. Tanto na diagonal, ele pode, olha, substituir e assim capturar a peça do adversário. E até mesmo ele pode dar um checkmate no rei através dessa movimentação. Isso é para mais adiante. Hoje nós só estamos vendo a forma que as peças elas se movimentam no tabuleiro de xadrez. Então o peão se movimenta dessa maneira. Vamos começar pela torre, aqui atrás. De que maneira a torre se movimenta? A torre se movimenta tanto na vertical como também na horizontal. Independente da quantidade de casa, ela pode andar livremente, desde que não esteja nenhuma outra barreira impedindo o seu movimento. Então, se tem uma peça, uma barreira, uma peça sua na frente da torre, ela não pode pular sobre a peça. Ela só vai até aonde a peça se localiza. Se for uma peça do adversário, vou botar aqui esse bispo, o que é que vai acontecer? A torre ela vai e substitui e captura a peça do seu oponente, do seu adversário no jogo. Mas sempre a torre vai caminhar dessa maneira, tanto na vertical como na horizontal.
Ela pode capturar também na vertical, como ela pode também capturar na horizontal. A mesma coisa do peão. No xadrez, a peça ela não pula sobre a outra, como é o caso da dama. Ela substitui a posição da peça adversária e captura a peça adversária. Então, é essa forma que se movimenta a torre. Agora vamos ver o movimento do cavalo. O cavalo, ele se movimenta em formato de L. Então, você conta 1, 2, 3. Então, observe o formato do L. Então, o cavalo, ele se movimenta sempre, olha, no formato do L. Você conta as casas e vai ou para a direita, ou para a esquerda, ou para a direita. Então, o cavalo, ó. E dessa maneira que o cavalo, ele se movimenta. Ele pode se movimentar assim, como também, olha, na forma horizontal também. Então, veja só o formato do L, é isso? Na forma horizontal, olha, estou aqui, tá vendo? De novo, estou aqui. Então, eu quero vir para cá, ó, formato do L. Tanto você pode vir daqui para cá, como daqui para lá. O importante é que seja feito o formato do L. Tem algumas pessoas que dão a dica, né? Cavalo. Olha, cavalo. Agora na horizontal. Cavalo. De novo, na horizontal. Cavalo. Vamos dar agora uma questão, uma objeção aqui, uma situação. O cavalo, ele vai sempre capturar no final do seu movimento. Então, o cavalo ele não pode capturar aqui. O cavalo também, ele não pode capturar também aqui. Ele só pode capturar a peça no final do seu movimento. Então, se a peça ela está aqui, olha, o L no final do movimento. A peça está aqui, ó. No final do movimento, ele captura a sua peça. O cavalo também, junto com a torre, junto com os peões, pode capturar qualquer peça do xadrez, até mesmo dar cheque ou checkmate no rei. Vamos ver agora o movimento do bispo. O movimento do bispo é sempre na diagonal. Ele pode andar quantas casas ele queira andar, desde que não tenha nenhum obstáculo, não é isso? Ele não vai poder pular sobre o obstáculo. Voltando ao cavalo, só lembrando, é a única peça, olha, que pode pular sobre outras peças. Então ele faz aquele movimento do cavalo em uma guerra, não é isso? Como viu no vídeo anterior, nós sabemos que o xadrez é baseado em uma batalha entre dois reinos. Então o cavalo ele tem essa capacidade, olha, é o único que tem a capacidade de pular sobre as outras peças. Ele tem esse potencial de pular sobre as outras peças. É a única peça. Fora o cavalo, nenhuma outra peça pode pular sobre a outra peça que está à frente. Então, se é uma peça que pode ser capturada, você vai capturar. Se é a sua própria peça, você não tem como passar sobre ela. Então, você tem que procurar outro caminho. Então, voltando ao movimento do bispo, o bispo, ele sempre anda na diagonal. O bispo da Casa Branca, ele sempre vai andar nas casas brancas. O bispo da Casa Preta sempre vai andar nas casas pretas. Então, ele pode andar de forma à vontade, desde que não tenha obstáculo para impedir o seu movimento. Agora vamos ver o movimento da rainha. A rainha, na verdade, é a pedra mais poderosa que existe no xadrez.
ela manda em tudo, ela faz o que bem entende e o que bem quer. Então vocês, quando estiverem fazendo a sua partida de xadrez, protejam essa peça, porque é a peça mais poderosa no jogo do xadrez. Ela anda do jeito que ela quer andar. Ela anda para frente, ela anda na horizontal, ela anda na diagonal, tanto nas casas brancas como também nas casas pretas. Ela captura do jeito que ela quer capturar. Então, se tiver um adversário aqui, vamos botar esse peãozinho aqui na frente da rainha, ela vai lá e captura. Se tiver uma torre, ela captura. Se tiver um bispo, ela pode capturar. Se tiver um cavalo, também ela pode capturar. Então, tá aqui do ladinho, na diagonal dela, ela pode capturar. Tá aqui no lado dela, na forma horizontal, ela pode capturar. Tá na forma vertical, ela pode capturar. Então, é a peça, é a pedra do xadrez que anda da forma que quer andar, tanto na diagonal, ou seja, podemos dizer que o caminhar, o movimento da rainha, alguns falam dama, no xadrez, é um movimento livre, é a junção de todos os movimentos de todas as outras peças do xadrez. Então, como se todo o poder das outras peças estivesse sobre a rainha. Mostrando também na história que sempre as rainhas, de certa forma, é que exercia o poder sobre o reino. Ela que manipulava, ela que fazia todo o esquema em uma guerra política. Não é isso? O rei apenas fazia a sua representatividade. Já o nosso rei, ele tem o mesmo poder da rainha. Ele anda, olha, de todas as maneiras, tanto na diagonal, como na vertical, como na horizontal, vai para frente, vai para trás, todas as formas, né? Só que ele só anda de uma em uma casa. Ele é preguiçosão, só anda de uma em uma casa. Ele não é como a rainha que pode percorrer várias casas. Então ele só vai de uma em uma casa, com toda uma cautela, né, do rei. Então ele se mantém mais reservado. Então é praticamente que ele não é uma peça de ataque, né? Ele é mais uma peça. A importância dele no xadrez é ser protegido pelas outras peças. Eu preciso fazer uma ressalva, né, do movimento das peças do xadrez. Todas essas peças, a torre, o cavalo, o bispo, a rainha, o rei, o bispo da Casa Preta, o cavalo e a torre, eles podem se movimentar para frente e para trás, livremente, como eu já falei antes, desde que não tenha nenhum obstáculo. Já o peão, ele não pode andar para trás. O peão só pode andar para frente. Andou para frente, acabou. Ele não tem como voltar para trás. É andando para frente e comendo nas diagonais. Esse é o movimento do peão. Ele jamais pode voltar para trás. E o peão tem uma questão aqui que eu quero fazer uma salientação, falar algo sobre ele a mais, que toda a primeira jogada do peão, então vamos colocar essas peças para que vocês possam compreender melhor. É isso? Vamos dizer que aqui está a fileira dos peões. Vamos organizar as torres. Agora nós temos os cavalos. E agora nós temos os bispos. Rei branco na casa preta. E a rainha ao seu lado. Não esqueça dessa regra. Rei branco na casa preta. Rei preto na casa branca. Essa é a regra básica. Muitas vezes as pessoas se confundem nessa arrumação, porque esquece. Será que eu boto aqui? Onde é que fica a rainha? Onde é que fica o rei? Então, rei branco na casa preta é uma regrinha básica e rei preto na casa branca. Vamos lá. Para fazer uma pequena observação sobre o movimento do peão. A primeira jogada do peão, ele pode pular 2 casas. Qualquer um desses peões aqui
na sua primeira jogada, ele pode pular 2 casas. Não que seja obrigado, mas se você quiser, por questão de estratégia, de jogo e tal, ele pode pular 2 casas. Só a primeira jogada. Nas outras jogadas subsequentes, ele tem que ir de uma em uma casa. Caso você não queira que ele inicie pulando as casas, você vai levando ele normalmente. Então é isso aí, galerinha. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Estamos prontos para tirar todas as suas dúvidas. Dá o seu likezinho e se inscreva no canal. Obrigado.